E aí, pessoal, que é o Israel do momento de reflexões na palavra do Senhor. Hoje aqui para mais uma meditação e hoje me veio à mente falar um pouco sobre como o meu nome pode ser riscado do livro da vida. É um título um tanto interessante porque para entender primeiro isso, fica até o final que nós temos que explicar primeiro o que é o livro da vida e como esse nome pode ser escrito lá, né? Então, antes de mais nada, antes de entender como ele pode ser riscado, então vamos entender como o seu nome é escrito no livro da vida. E o que significa ter o nome escrito? Quais as vantagens? Estamos num mundo que fala muito de vantagem, de, enfim, né? As pessoas só querem ganhar, né? E eu também não sou diferente. Então a gente quer levar vantagem, a gente quer ter lucro, a gente quer ter. Então a gente quer ter alguma coisa que nos traga vantagem. Essa é a palavra. Então, para que eu vou querer ter o meu. Lembrando que sempre vou frisar que é para aquelas pessoas que não conhecem nada de Bíblia, assim como eu estou aprendendo, mas um pouquinho a gente pode falar, né? Então, primeiramente a gente tem que saber que Deus, ele tem os registros de tudo que acontece. Tem outras passagens que vão ancorar isso aí. Deus tem um registro de tudo que acontece. E ele escreve em livros. Ele tem os registros de nossas ações, nossas obras. Então tem um livro para isso. E tem um livro da vida. E esse livro da vida, estão escritos os nomes daquele que uma vez entrou para a família de Cristo, que aceitou, tomou a decisão ao lado de Cristo. Então, eles passam agora a ter o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, eles estavam mortos, perdidos, porque quem não tem Cristo, não digo assim que tomou a decisão já propriamente dita ao lado de uma igreja. Fala assim, aqueles que não querem nem saber de Cristo, sabe, já ouviu falar, mas não querem saber e no seu coração escolhem o mal. Porque a gente não sabe o grau daquelas pessoas que aceitou a Cristo. Porque às vezes elas não estão em denominação, mas nos seus corações aceitaram, mas só que não foram ainda, mas serão chamadas. Então não estou me referindo a essa, mas eu estou me referindo àquela que já são mas apesar que todos nós somos maus de natureza, mas não esse tipo. Estou falando no tipo daquelas pessoas de coração duro, né? Que não querem mesmo, não querem nem saber. E são ruins mesmo, porque quem estão longe de Deus, porque existem pessoas boas que lá a gente não sabe, mas elas já têm Jesus no coração. Falta só aceitar ali a verdade, mas que já tem. Então, ainda nesse caminho, então, uma vez que você aceitou Jesus, você então agora tem o seu nome escrito no livro da vida. O que isso me garante? Me garante que você vai ter a vida eterna. Isso te garante que você vai ser salvo, porque todos que serão salvos terão os seus nomes escritos no livro da vida. Agora, porém, eu posso ter o meu nome riscado ali desse livro? Como acontece esse processo? Então fique até mais um pouco desse vídeo e você saberá. Primeiro que a gente tem que saber que Deus sim, ele pode riscar você do seu livro da vida. Ele pode riscar a mim e pode riscar você. E a passagem que eu quero deixar aqui para vocês é Êxodo 32, verso 33. E diz assim: riscarei do meu livro, o Senhor respondendo, né, a Moisés, riscarei do meu livro todos aqueles que pecarem contra mim. Então, a resposta para a pergunta seria: sim, é possível. Mas como é esse processo? Aí que é o interessante. Então fica mais um pouco sem entender esse processo. Não é que Deus vai escrevendo e vai riscando toda hora. Tem alguns que até interpretam dessa maneira. Eu entrei, mas eu cometi uma falha, entrei para o reino de Deus, agora sou a família de Deus, sou um servo de Deus.
aceitei a Jesus, me batizei, fiz todo o processo ali bonitinho, sou um cristão. Mas aí eu vacilei, pequei, então agora Deus risca o meu nome do livro da vida, é assim? Não, não. Vale a pena ressaltar que é uma insistência, uma persistência, uma obstinação, um endurecimento, um enrijecimento, né, das nossas faculdades espirituais. Ou seja, é um processo. A pessoa vai rejeitando, leva 1, 2, 3, 10, 20, 50 anos de repente, e ela está lá rejeitando, ou endurecendo o coração. Aí é a hora que aí sim Deus já vê que já não tem mais jeito, não por Deus, mas por ela mesma, porque Deus, lembrando que Deus não força o livre-arbítrio. Então aí sim ele risca um nome ali do livro da vida. Mas entenda que é um processo. Então, nós temos que fazer a reflexão, que esses são os momentos de reflexões na palavra do Senhor, mas a gente tem que refletir que primeiro ponto, eu tenho que ter meu nome no livro da vida. Se eu quero ser salvo, eu tenho que ter meu nome no livro da vida, eu tenho que aceitar a Jesus. O segundo passo, uma vez que você aceitou, você tem que ficar no caminho de Cristo, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que seguir na caminhada, ainda que seja difícil, ainda que tenha as tentações, ainda que tenha lutas, ainda que tenha dificuldades, você tem que persistir nesse caminho. E não pode sair, porque uma vez que você abandona e volta a fazer tudo que você fez, mas eu vou abandonar agora e não vou voltar a fazer tudo que eu faço. Não, mentira. Nós, sem Cristo, nós começamos a fazer tudo errado de novo. Então, o passo aceita Jesus. Você tem um livro escrito, seu nome escrito no livro da vida. Depois, permaneça. Não saia. Porque sim, aqueles que sair. E Israel, aí então você está me falando, você me dá um exemplo aí então de quem teve seus nomes, um exemplo, né, na verdade não é nem seus nomes, porque isso aí não cabe a mim, isso aí está lá no céu, não tem como eu ter acesso, né, de quem foi escrito o nome e depois riscado. Mas uma coisa que a gente sabe é que um endurecimento de coração, um coração de pedra, um coração duro é o dos fariseus. Estavam ali, eram homens religiosos, entendiam de coisas da Bíblia e tal, ali dos escritos, tinham ali os rolos ali e tal, os originais ali e tal, mas eram homens ruins, nem Jesus falando, o próprio Jesus falando com eles não se deram conta, e aqueles são um exemplo de coração duro, de que não serão salvos. Aqueles fariseus ali, tudo, eles não serão salvos. Então, essa é a minha reflexão para você hoje. Tenha o seu nome escrito no livro da vida e ore a Deus e permaneça no caminho, ainda que esteja difícil, ainda que haja dificuldades, ainda que haja lutas, ainda que haja desafios, permaneça lá. Ok, pessoal? Esse é um momento de reflexões na palavra do Senhor.